Bom dia. Bom dia, Que tudo Deus bem? abençoe a aula de hoje. Amém. Gente, vamos lá colocar o nosso nome, por favor, tá? Para nossa lista de chamada. Já vou compartilhar aqui a minha tela para a gente não perder tempo, ok? E vamos dar início à correção. Essa semana a gente está fechando aí a lista de exercícios, né? Fazendo a correção, eu parei aqui na questão número 6. E aí nós vamos fazer o seguinte, tá? Eu sei que alguns gostam de copiar o que está na tela, tá? Então, primeiro eu vou passar tudo, vou corrigir. Quem tiver alguma dúvida, a gente vai se comunicando. E depois, se alguém precisar voltar alguma tela, eu volto, tá? Pra gente prosseguir, senão não vai dar tempo da gente corrigir. A gente só tem 40 minutos e passa assim, tá bom? Então vamos lá. Parei na questão número 6, vamos para a questão número 7, tá? Na questão 7, ele fala 2 mais i é igual a beta mais 2i. Tem a parte imaginária igual a zero. Então, o número real de beta é igual a... Gente, uma coisa que eu tenho que chamar a atenção de vocês é o seguinte. Quando a gente não sabe o número na matemática, a gente associa alguma letra, tá? Nesse caso aqui, associaram a beta, mas pode ser A, B, C, D, enfim, qualquer letra. Então, não se espante por causa da escrita ser um pouquinho diferente, tá? Então, vamos ver o desenvolvimento aqui. O que ele foi feito aqui? Ele pegou uma fração, né, uma fração aqui dos números complexos, e foi multiplicado pelo seu conjugado. Como assim o conjugado? O conjugado, eu só troco a letrinha do imaginário, não é isso? Então, o conjugado de beta mais 2i, o conjugado isso, vai ser o quê? Vai ser beta menos 2i. Olha aqui como está aqui. Só que como eu estou uma fração aqui, existe um procedimento para resolver. E a gente multiplica pelo inverso, né? Se é uma divisão, o inverso vai ser o quê? Uma multiplicação. E essa multiplicação vai ser a fração do conjugado, tá? Então, sempre, quando acontecer uma fração desta forma aqui, sempre a gente vai trabalhar a parte de baixo, tá? Vai multiplicar pelo conjugado. Por isso que está aqui, ó, beta menos 2i dividido beta menos 2i. Daqui eu vou fazer a multiplicação, a distributiva. Vou pegar o 2, multiplicar pelo beta, pegar o 2, multiplicar por menos 2 e fazer a mesma coisa com o i. Fiz no numerador, também vou fazer o mesmo procedimento para o denominador, tá? Porque é uma multiplicação de frações. E na definição de multiplicação de fração é desta forma. Depois que eu resolvi, né, multipliquei, vou dar uma melhorada nisso, ó. Foi separado por agrupamento, ou seja, o número real e o número imaginário, ok? Aqui ele fez uma separação. Eu posso escrever assim ou assim. E aí aqui, o que ele fez? Ele igualou a zero, porque aqui ele voltou no enunciado. Tem a parte imaginária igual a zero, olha aqui. Então, o número real de beta é igual a pontinho, 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 né? É o que a gente tem que descobrir. Então, foi igualado a parte imaginária, como diz no enunciado, igual a zero. E aí a gente descobriu o seguinte, que b menos 4 é igual a zero, vai dar o quê? Vai dar, o 4 vai passar para o outro lado, vai ficar positivo, ok? Esse denominador aqui, se a gente está dividindo, se eu passar para lá, vai multiplicar. Então, todo número multiplicado por zero é zero, ok? Então, vai ficar b menos 4 igual a zero. E aí, esse menos 4 passa para o outro lado, fica positivo, então beta, o valor de beta é igual a 4, tá? Tranquilo? Dúvida em relação a isso? Quem Professora, tiver... Oi, fala. é, ali naquela soma, primeiro, o conjugado sempre vai ser o negativo do imaginário, né? Perfeito, Bruno. Ok, sempre que rolar fração, você vai fazer esse esquema do conjugado e assim vai. Isso aí, tá? E Sempre.
sobre essa soma que a senhora está com o mouse em cima, ali não seria Aqui? 2b mais b, que ficaria 3b, Não. menos 2. O que que acontece, Bruna? Isso aqui é a mesma coisa que isso, tá? Uhum. Na soma de fração, o denominador tem que ser igual. Por quê? Ele fala aqui, denominadores iguais, eu repito o denominador e faço a soma na parte de cima, que é o numerador. Essa é a regra da soma de frações. Então, o que que foi feito aqui? Essa parte aqui, o denominador é igual, tanto para essa parte quanto para esta. Então, o que ele fez? Ele só reescreveu aqui. Sim, e o resultado, professora, que eu quero dizer, porque ali tá 2b mais 2 mais b menos 4. O certo não seria 3b menos 2 em vez de b Aqui menos em 4? cima, É, aqui. porque ficou b menos 4 sobre b ao quadrado mais 4. Então, Bruno, olha aqui, ó. Qual é o denominador? O denominador não é b ao quadrado mais 4? Aham, Não é isso? Então, ele reescreveu na parte de baixo. Ele pegou a parte que é real, que é 2b mais 2, está aqui, e repetiu o denominador. Aí eu tenho um operador aqui, ó, sinalzinho de mais. Ele repetiu aqui. Quem é parte imaginária? B menos 4. I, né? Quem é o sim, denominador sim. dessa fração? É isso aqui. Não, eu quero dizer a parte de cima mesmo, depois que realizou essa soma, que tá tipo 2b mais 2 mais b Aqui menos ele não 4. somou, porque aqui está separado o número real e o número imaginário. Essa linha Aham. aqui que você está falando, não é? Não, embaixo. Aqui. Aqui é o Não rola soma. Não, sem ser no denominador, embaixo. Onde aqui, está separado. É aí. aqui Não rola não, soma? não, porque aqui é a parte real e aqui é a parte imaginária, tá? Entendi. Aí não rola soma mesmo não. O que que ele fez aqui, ó? Por que que tá aqui separado? Tá vendo aqui, ó? 2b mais 4i mais 4bi menos 2i ao quadrado? Então ele deu uma melhorada aqui. O i ao quadrado, a gente sabe que é menos 1. Menos 1 vezes menos 2 dá 2. Então, essa parte aqui, ela acaba virando real. Por isso que está aqui, ó, 2. E aí ele agrupou o que é parte real e o que é parte imaginária. Tá? Aham. Foi? Não, beleza. E no último lá, que tá b menos 4 sobre b ao quadrado mais 4. Uhum. É, por que que ele só escolheu uma entre da esquerda e da direita? Ele escolheu uma para selecionar o beta. Então tá, vamos lá. Aqui é uma fração, né? Igual a zero. A minha missão é achar B. B não, beta, né? Então, olha, aqui não está dividindo? Sim, Passo para o outro lado multiplicando. E todo número multiplicado por zero é zero. Então dá zero. Essa parte aqui morre. Aí vai ficar B não, beta, desculpa, beta menos 4 igual a zero. Passa o menos 4 para o outro lado e vira 4. e porque ali tem a da esquerda e tem a da direita. Da direita é imaginário. É, ele selecionou o imaginário para poder descobrir o beta. Isso mesmo, olha aqui, ó. Tem a parte imaginária igual a zero. É por causa do enunciado. Por isso que ele Entendi, escolheu a entendi. parte imaginária, tá? Ok. Aham. Foi? Então Show. vamos prosseguir então. Na questão 8. Dentro do conjunto dos números complexos, o número de solução da equação tal então é só desenvolver isso, né? Então vai ficar assim, ó. 625. Vou jogar para o outro lado, vai ficar negativo. O contrário da potência é a raiz quadrada. No caso, é a raiz. Então, vai ficar raiz menos 625. Melhorando isso aqui, né? 25 ao quadrado dá 625. 25 vezes 25. Vezes o negativo, né? No caso, o negativo aqui é representado pelo menos 1. E o menos 1 a gente sabe que é i ao quadrado, tá? E aqui a gente resolve. Posso cortar esse carinha aqui, né? Trabalhando, aí são as propriedades. Raiz quadrada de 25, ó, só que aqui tem o quadrado. Corta esse 2 aqui com o índice 2, fica 25. E o i também, ó, corto o 2 com o índice aqui. Por isso fica mais ou menos 25i. E aí a nossa resposta é a letra D de dado, tá? Tranquilo essa aqui, gente? Professora, o menos vem antes?
Sempre. Ah, sim, porque é numa ordem crescente, né? E aí os números negativos são menores do que positivo, por isso que o negativo sempre vem na frente, Show. tá? Então vamos lá. 9. Se I é a idade imaginária, unidade imaginária, então 2i ao cubo mais 3i ao quadrado mais 3i mais 2 é um número complexo que pode ser representado pelo plano travou aqui a língua. Ele quer saber qual é o quadrante, se é o primeiro, segundo ou terceiro quadrante. Isso aqui está relacionado ao plano cartesiano, tá? Então, vamos ver aqui como vai ficar, ó. Resolvendo isso aqui, que dá para resolver, porque a gente sabe que i ao quadrado é igual a menos 1, não é isso? Então, eu posso separar esse i ao cubo aqui, é a mesma coisa, eu trabalho as propriedades de potenciação. I ao cubo é como se fosse i ao quadrado vezes i elevado a 1. Bases iguais eu repito e somo os meus expoentes, tá? Por isso que aqui, ó, vai dar menos 2, ele já fez direto, tá? É o menos 1 do i ao quadrado, vezes 2, que vai dar menos 2, vezes i, que é o i elevado a 1. Então, tá aqui. Aqui, esse i ao quadrado, a gente sabe que vai dar menos 1 vezes 3, menos 3. Vou repetir o i ao quadrado, 3i aqui e o mais 2. E aqui, ó, esse carinha aqui, dá para trabalhar com esse aqui, dá para fazer conta. Esse menos 3 dá para trabalhar com esse mais 2. Então, eu tenho aqui, ó, essa informação. Tá? Esse i aqui equivale a uma unidade. E aí, a gente pode concluir que essa posição no quadrante, né? Aí aqui vira uma coordenada, x e y. Tá? X é menos 1. X é menos 1. E o y vai ser 1. Se a gente jogar essa coordenada dentro do plano cartesiano, a gente vai ver que está no segundo quadrante. Tá? E o plano cartesiano ele é anti-horário. Então, eu tenho aqui eita, saiu pior ainda. Eu tenho aqui o primeiro quadrante, eu tenho o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. Se você observar essa parte aqui, ela é positiva do x. Essa parte aqui é positiva do y. Então, aqui é mais com mais. Se eu rodar para cá, ó, essa parte aqui é negativa. Então, eu tenho menos e positivo. No terceiro quadrante, eu vou ter negativo com negativo. No quarto quadrante, eu vou ter positivo com negativo. Tá? Aí, na dúvida, é só fazer o plano cartesiano e contabilizar anti-horário. Professor, Oi. por que lá naquela tela tava menos 1 Vou mais voltar i lá. e de repente Aqui, fala. tava menos 1 mais i e depois virou menos 1,1, que ficou as coordenadas. Então, Por que o i se transformou em 1 mais ou menos? o i aqui, na verdade, vai representar uma unidade no meu plano cartesiano, Bruno, tá? Então, por isso que eu tenho menos 1 na parte real e a parte imaginária, que vai representar o y, né? Vai ser uma unidade nesse caso aqui. Se tivesse menos i, seria menos 1. Então o i, sempre que ele tivesse solto numa soma, para você poder fazer num plano cartesiano, ele vai representar uma unidade. Você vai colocar 1. Isso aí, Ok. tá bom? Galerinha, alguém mais tem alguma dúvida? Com isso a gente vai passando, tá? Então, vamos lá. Então, aqui é a nossa resposta ao segundo quadrante, né? Na questão 10, o número complexo z tá o quê? 5z mais, olha aqui, quando eu tenho z com um tracinho em cima, ele fala que é o conjugado. Então, um pequeno detalhe que vocês têm que prestar atenção, tá? É igual a 12 mais 16i. É igual a... Ele quer que resolva isso aqui. Então, qual é a equação padrão, né? Do z? É z igual a mais bi. Ele quer o conjugado disso. O conjugado de z.
o conjugado de Z, eu só vou trocar só o sinalzinho do imaginário. Então, vai ser A menos BI, ok? E aí, ó, jogando esse Z aqui, que é igual a isso aqui, na equação, a gente vai poder resolver. Então, vai ser 5 vezes Z. Quem é Z? A mais BI. Mais o conjugado. Quem é o conjugado? A menos BI. Igual a 12 mais 16i. E aí, letra para um lado, número para o outro. Primeiro faz a multiplicação do 5 aqui, né? Letra para um lado, número para o outro. Aí eu vou achar aqui, ó, o valorzinho de A e de B. Aí depois disso, eu vou colocar essa posição do A e do B na equação padrão, que é essa equação aqui. Quanto vale A? O A vale 2. Quanto vale B? Vale 4. Então, a resposta é 2. Z é igual a 2 mais 4i. Que é a resposta letra D de dado. Tá? Então, vocês têm que lembrar da fórmula padrão lá do conjugado. Sempre vai ser Z igual a A mais BI. Tá? Essa é a fórmula padrão. A primeira fórmula que eu trouxe para vocês em relação a números complexos, tá? E aí, o conjugado vai ser só a troca do sinal do imaginário. Então, o que era positivo virou negativo. Vamos lá para a questão número 11. Os fatores dos polinômios p de x é igual a x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 5x menos 6. É 3 mais x mais 3. O outro fator desse polinômio é... Então, ele quer saber quem é o outro que, se multiplicar entre eles, né, vai dar esse polinômio geral aqui. Então, olha só. Uma forma de a gente fazer é através daquele dispositivo de Ruffini. Tá? E aí, o que ele fala? Eu pego lá os coeficientes, peguei aqui, ó, a raiz desse carinha aqui. O que é a raiz? Só para a gente poder lembrar. Vai ser a equação igual a 0. E aí vai ficar x mais 3 é igual a 0. Jogo o 3 positivo para o outro lado, fica menos 3. Então, o valor de x é menos 3. Então, ele está aqui. Quem são esses outros números aqui? Ó, são os coeficientes. O que seriam os coeficientes? Os coeficientes são os números que acompanham as letras. Então, qual é o coeficiente x ao cubo aqui? É o número 1. 1 vezes 3x ao cubo é x ao cubo. Então, tá aqui. Quem é o coeficiente desse número aqui? É o 2. Tá aqui. O coeficiente do menos 5x é o menos 5. E o coeficiente aqui é como se fosse... Né? Se você reparar, olha, 3, 2, 1, aqui é o grau 0. Então, o coeficiente aqui é menos 6, tá aqui. Depois disso, o que eu faço? Qual o procedimento? Repito o primeiro número, não é assim? E aí, ó, vou fazer o processo. Menos 3 vezes 1, mais 2, que vai dar menos 1. E assim, vou fazer esse processo. Tranquilo? Deu para lembrar isso aqui? Depois disso, depois que eu fizer isso, eu tenho aqui o resultado. E aqui vai me gerar uma nova equação. Essa equação seria, não são os coeficientes? Então, seria, aqui vai ser x ao quadrado, menos 1x, menos 2. Vou contar de trás para frente, ó. Aqui é o meu grau 0, meu grau 1, meu grau 2, tá? Então, tem aqui. E aí, se você multiplicar isso aqui, eu vou chegar àquele resultado lá, que é isso aqui. Cadê? Essa equação aqui. Aí ele pede, ó, calculando as raízes. Vou pegar esses valores aqui, para calcular as raízes, eu vou igualar a 0. E aí aqui é uma equação do segundo grau. Resolvo normal por Bhaskara ou por soma e produto. Tanto faz. Vou achar dois valores. Se é grau 2, eu vou ter duas respostas, né? Então, x2 é igual a 2 e, no caso aqui, x3
vai ser menos 1. Por que x3? Por que x3 aqui? Quem poderia me dizer? Galerinha, vamos acordar. Não faço ideia. Ninguém se arrisca? Por ser menos 1 ali? Resolver isso aqui? X ao quadrado menos x menos 2? Daqui resposta. Vamos lá, desenvolver. Vamos lá, gente. Vamos desenvolver aí. Dá quanto essa equação aqui? Vamos lá, gente. Ninguém vai fazer essa questão. Vocês não para ter feito. Isso é matéria de prova, galera. Esse menos 1 aqui refere-se a essa resposta daqui de cima, gente. E aí, ó, desmembrando aqui, eu tenho x mais 2 vezes x menos 1. Se eu multiplicar, eu chego a esse resultado. E aí eu tenho aqui, ó, também a multiplicação entre eles. Eu tenho duas respostas, né? E aí, voltando o P de x, eu tenho x mais 3, que multiplica x menos 2, vezes x mais 1. Isso aqui é um procedimento que a gente viu lá atrás também. Tá? Então, as maneiras dos fatores, dessas maneiras dos fatores de P de x, são justamente esses daqui. E aí a gente tem como resposta, olha, x mais 1. Tá? A gente vai trabalhar o positivo aqui. Vamos para a questão 12. Considere a igualdade de 2z menos z é igual a z do conjugado mais 1. É correto afirmar que o número complexo de z, na forma de z de A mais BI, é. Então, olha, a gente vai trabalhar lá a fórmula geral, tá? E onde eu tenho z, vou substituir por esse carinha aqui. E o z do conjugado vai ser esse valorzinho aqui, sendo negativo o BI. Substitui, e aí eu faço as contas, né? E aí encontro o valor de A e o valor de B. Substituindo na fórmula padrão, a gente tem como resposta a letra A. Tá? Questão 13.
Foi construído no plano, ó, no plano cartesiano, um polígono cujos vértices estão sobre as matrizes, as raízes do polinômio. P de Z é igual a Z à quarta menos 16. Em C. Esse C aqui é o conjunto dos complexos. A área desse polígono em unidades de área é... O que foi feito aqui? Então, a primeira coisa foi tirar a raiz, né, desse polinômio que ele jogou lá em cima. Para a gente tirar a raiz, nós vamos igualar isso aí igual a zero. E aí vai ficar Z à quarta menos 16 igual a zero. Menos 16, joga para o outro lado, fica positivo. Raiz da quarta, né? A quarta potência. Que seria quem? Seria o 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Dá 16. Né? E a gente tem mais ou menos 16, porque são duas raízes, né? Duas não, 4 raízes, na verdade. E aí, considerando as raízes em complexo, sabe-se que são mais ou menos 2. E eu também tenho a parte dos números imaginários. A parte real vai ser positiva. Positiva não, vai ser zero, né? Vai ser nulo. E eu também vou ter mais ou menos o quê? 2i, tá? Devido ser i à quarta. Ok? Então, colocando esses números lá, obtemos o quadrado do lado 2 da área igual a 4. Então, aqui é a nossa igual a 4. Então, na verdade, a letra E, não é a letra D, não. É a letra E. Deixa eu... Opa, saiu tudo. Deixa eu só consertar aqui. Letra E. É que eu tirei aqui a... Vocês aqui. Letra E. Na questão 14, o polinômio f de x à quinta menos 3x ao cubo mais x ao quadrado mais 1. Quando dividido pelo quociente, né? Q de x é igual a x ao cubo menos 3x mais 2. Resto zero. Deixa o resto. R de x. Isso é um valor numérico de R menos 1. Então, vai ser feita aqui a divisão. E peraí que o bate-papo não tá aparecendo para mim, não. Deixa eu compartilhar de novo essa tela. Ah, apareceu. Apareceu. Então, o que ele fez aqui? Ele dividiu o polinômio normal. Se vocês observarem, ele pegou o valor do resto. Ele falou que o R é igual a menos 1. Então, aonde eu tenho x aqui, ó, no resto, tá? Ele substituiu. E aí, achou o valor de menos 10. Que é a nossa letra A. Então, aqui basta dividir em relação ao resto, aonde eu tenho R de x, né? No caso aqui, eu vou substituir o x por menos 1. Substituindo por um menos 1, eu tenho uma expressão numérica e é só resolver. Primeiro a potência, depois a soma, a subtração, que aparecer primeiro. Número 15. O resto da divisão do polinômio, x à quinta potência menos 3x ao quadrado mais 1, pelo polinômio x ao quadrado menos 1 é... Então, tenho dividido aqui, ó, esse polinômio por esse. Então, aqui eu tenho a divisão, só para a gente poder lembrar a divisão, ó. Aqui é x à quinta, né? Então, qual é o número multiplicado com esse carinha aqui que vai dar x à quinta? X ao cubo. Se você pegar x ao cubo vezes x ao quadrado, bases iguais, eu repito a base, somos expoentes. Estou multiplicando, então dá x à quinta. E aí, quando eu troco de lado, eu troco de sinal. Vai ficar menos x à quinta. Tá? Pego esse carinha aqui, multiplico por esse. Dá menos
x ao cubo. Quando eu troco de lado, eu troco de sinal. E aí, ó, corto esse com esse. Faço subtração aqui que dê esse valor. Na verdade, aqui não dá nem para subtrair esse por esse, porque eles são coeficientes, os expoentes são diferentes. Então, eu vou repetir esse carinha aqui e vou repetir o restante. Aqui vira uma nova equação, uma nova divisão. Igual a gente faz a divisão normal. E aí eu faço o mesmo processo novamente. E aí ele viu aqui que o resto, olha, é x menos 2. Então, é só marcar a nossa opção aqui, que é a letra E. Questão 16. Dada a função polinomial de f de x é igual a x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1. O valor de f de x menos 3, f de x igual a 0 e f de menos 1. Então, a armação vai ficar assim, ó. A minha equação é essa daqui. Então, vou fazer devagar. Faço esse resultado, tá aqui, deu menos 20. Depois, faço com 0, que deu esse resultado. Depois, eu faço com f de 1, que tá aqui dentro. Achei um resultado. Esse f de 1, aí eu vou substituir, porque tem f de menos 1, não é isso? F de menos 1 é igual a 0. Então, agora tem que tirar f de 0. Por isso que está escrito ali, que deu 1. Tá bom? E aí depois faz a somatória de tudo aqui, substituindo os valores, aí eu tenho o resultado como menos 18. Tá? Chegamos ao final aqui das equações, né, das expressões. Nós temos 8 minutinhos para tirar alguma dúvida de algum assunto que norteia a nossa avaliação. Nossa avaliação vai cair em números complexos e polinômicos, tá? Não vai cair equação polinomial, tá bom? Só a parte polinômio mesmo. Polinômio, aquela parte inicial, a parte de divisão, multiplicação, soma, né? E a parte dos números complexos toda que eu passei para vocês. Gente, alguma dúvida? Querem que eu volte alguma tela? Ficou alguma coisa obscura? Aproveita esse momento, que semana que vem começam as avaliações. Como eu tá? disse, professor, nas últimas aulas, eu não sei nada de número complexo. Complexo não, desculpa, polinômios. Número complexo eu sei. Isso aí eu consegui entender claramente. Mas polinômio eu não sei nada, professora. Nadinha. Aí tem que estudar por fora, tem que dar um jeito de aprender isso daí, porque... só Deus. Teria que rever aqueles vídeos. A gente tem alguns vídeos lá na plataforma já, lá na Agenda Edu. É um assunto um pouco extenso, né? Mas, assim, não é difícil não, Eduardo. O negócio é que são muitas letras, então pode embaralhar um pouco. E tem alguns teoremas, né? Alguns dispositivos, como foi aquele do coeficiente, achar os coeficientes, né? Trabalhar com a equação, trazer o coeficiente, enfim. Né? Então, teria que ver com calma. Em menos de 6 minutos não tem como explicar tudo isso. Confesso. Tá? Mas tem alguma questão aqui que você queira que eu volte? Não, professora, tá tudo bem. Só o Bruno, assim, que é 13 de volta. Não, eu já botei aqui na telinha para ele. Mas eu tô suave, professora. Eu vou ver as outras aulas. Essas... Mesmo eu não entendendo, eu vendo as outras aulas eu consigo aprender, sim. Gente, gostaria de dizer para vocês que nossa prova já está pronta. São 10 questões. 10 questões de múltipla escolha, tá? Cada questão tem A, B, C, D e E, ok? Todas elas baseadas em concurso público. Então, assim, coisa que a gente já vem trabalhando, na verdade, né? Desde o primeiro ano. Então, assim, não fique com medo das questões, né? Esquece a banca e desenvolva o que está se pedindo enunciado, tá? Grife as partes mais importantes que vocês acham, leiam, releiam e começam a fazer. Vocês sabem fazer, né? Então, assim, dá uma olhada naquela parte da teoria, vocês, teoricamente está tudo escrito no caderno, né? Refaça os nossos exercícios todos. Se quiserem acessar, né, o Google para ver algum outro professor explicando, tá valendo. Quiser pegar algum livro para estudar, né?
Se preferem pegar algum livro para estudar, sem problema nenhum. Fiquem à vontade, tá bom? E assim, semana que vem vai ser a nossa avaliação. Eu peço um favor a vocês. Tem alunos que não assistiram nenhuma das minhas aulas. Então, eu sei que vocês se comunicam. Então, só alerta essas pessoas que vai começar as avaliações e que elas precisam estudar, tá? Essa é a minha preocupação. Porque antes da nossa pandemia, eu acho que nós fizemos algumas avaliações semanais. Então, essas pessoas só vão ficar com essa nota, né? Se elas não fizerem a prova. Essa prova vale 100 pontos. Então, uma grande oportunidade aí do pessoal tirar uma boa nota, tá? E estudar, né? Desejo bom estudo para vocês. Temos 4 minutos aí. Alguém tem alguma dúvida de alguma questão? A gente volta, alguma tela que queira apresentar, alguma coisa desse tipo. Vamos fazer esse momento de produtivo. Lucas, Milena, Gustavo, Gaspar, Gabriela, Emanuele, Felipe, tá tranquilo, gente? Ingrid. Ah, e Tá uma tudo coisa. safe. Ah, é? Então, olha só, quero dizer uma coisa para vocês, tá? Se no dia da avaliação acontecer qualquer problema de conexão, vocês têm que comunicar imediatamente à escola, para vocês não serem prejudicados, tá? Que bom, então tá tranquilo, né? Qualquer problema que vocês tiverem de conexão no dia, né? Que pode tudo acontecer, né? Então são possibilidades. Se acontecer qualquer coisa, vocês têm que sinalizar, porque aí, né? Sinalizando, a coordenação vai ficar ciente, vai marcar um outro dia, sei lá, né? Aí eu não sei como que ela vai proceder em relação a isso. Ou vai liberar um outro horário no mesmo dia, né? Mas é importante vocês ficarem cientes disso. Qualquer problema que tiver, sinalizem. Se vocês não sinalizarem a escola, vai valer o que está escrito. E outra coisa, quando vocês receberem um link e começar a fazer a prova, é para fazer a prova, vocês vão ter um tempo. Então, já se preparam. Coloca uma folhinha de rascunho do lado, com lápis, borracha, né? Façam as contas ali e no final de tudo, marque a opção que vocês acham que é a correta, tá? Então é só fazer com calma, se organizar, que vai dar tudo certo. E eu vou estar aqui na torcida por vocês, tá? E depois a gente vai comentar aí das avaliações, como foram, tá bom? Ninguém tem mais dúvidas, gente? Ou eu sou muito boa mesmo para explicar, ou então não explico nada, das duas, uma. Tô até Essa era preocupada braba. agora. Ô, sou brabíssima. Tô preocupada, gente. Hashtag preocupada. É muita informação. professora. Oi, Geral preocupado. tá Geral. Então, galerinha, olha só. Vou me desfazer, tá? Do nosso encontro. Falta praticamente quase um minuto. Pois é, mas ninguém pergunta nada, Bruno. Fica difícil, né? Ajudar. Vou encerrar por aqui, tá bom? A gente se vê no nosso próximo encontro, semana que vem. Espero que vocês façam uma boa avaliação, bons estudos, tá? E assim, nós estamos juntos nessa, tá bom? Façam com calma, mas não façam de sacanagem não, é para fazer, tá, gente? Então, ó, desejo um bom dia para vocês, beleza? Tchau, galera!